Tu já te perguntou em algum momento por que vive repetindo os mesmos padrões? Sabe aquela coisa quando chega o fim do ano e pensa assim: esse ano tudo vai mudar. E aí cria a expectativa de que tudo vai mudar, mas nada muda. Promete que vai se organizar, mas volta ao caos. Promete que vai cuidar da saúde, mas volta aos mesmos hábitos ruins. Quer confiar em si mesma, mas sempre duvida de si mesma. Hoje eu quero te explicar por que a gente repete esses padrões e como a gente pode superar isso. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Por que a gente vive repetindo os nossos padrões? A verdade é que o nosso cérebro, ele ama o familiar. Ele adora o que ele já conhece, porque é mais fácil. Mesmo que o familiar nos cause dor, mesmo que a gente saiba, no futuro a gente vai ter que colher o que a gente plantou agora. Mesmo assim, mesmo com essa consciência. Tem inclusive uma pesquisa, eu gosto muito dessa pesquisa, eu acho que ela desmembra em muitas outras reflexões que a gente pode fazer a respeito disso, que apontou que é muito mais fácil a gente retornar a um estado conhecido só porque ele é conhecido, a um estado de humor conhecido só porque ele é conhecido, como por exemplo a ansiedade, a tristeza, esse desconforto consigo mesmo, assim, sabe? Essa insegurança. É muito mais fácil a gente voltar a agir dessa maneira só porque a gente já conhece, já é o habitual, a gente está acostumado a se comportar dessa maneira. Então, se a gente não toma consciência do que vem sendo repetido, a gente volta a repetir. Muitas das coisas que a gente faz hoje que são prejudiciais pra gente, na verdade, foram sendo alimentadas por muito tempo. Às vezes é uma crença de desvalor. Eu acredito que eu não sou suficiente porque tais coisas que aconteceram, ou às vezes nada que aconteceu, umas coisas que eu ouvi de outras pessoas que me fizeram acreditar que eu não sou o suficiente, ou que eu preciso disso para me tornar suficiente, ou que isso, ou eu sou uma pessoa desorganizada mesmo, nunca vou ser organizada. As ideias que a gente vai alimentando e vai fortalecendo ainda mais as crenças que a gente tem a respeito da gente, dos outros e do mundo, que impactam no nosso comportamento. Uma pessoa que cresceu acreditando que ela precisa ser perfeita, sabe aquela criança que nunca deu problema, a filha que nunca deu problema, que cresceu acreditando que para ser amada ela precisava ser perfeita, ela vai encontrar dificuldade muitas vezes, inclusive em executar, porque ela vai viver presa à ideia da perfeição. A maioria das vezes ela pode até acreditar que seja uma preguiça, que essa procrastinação seja uma preguiça, mas que na verdade é muito mais relacionada ao medo de errar e não ser amada e ser rejeitada. Para que a gente consiga mudar, a gente precisa entender que é difícil e a gente precisa encarar, por mais desconfortável que seja, encarar a verdade. Talvez a verdade seja: eu alimentei a ideia de que eu preciso ser perfeita. Por que eu alimentei essa ideia? O que me fez acreditar nisso? Porque eu ainda estou presa a essa ideia. O que eu vivo prometendo que vou mudar e nunca mudo? O que nesse processo me impede de mudar? É pensar nesse o que nesse processo, então, se eu estou aqui, eu quero mudar, nesse processo aqui da mudança, o que sempre acontece que talvez me faça retornar a esse estado? Quais emoções, quais pensamentos estão associados? E que eu comece a tomar consciência diariamente, registrar. Às vezes, por exemplo, é um mecanismo de evitar fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu tenho evitado. Como eu me sinto em relação a isso? É começar a prestar atenção quando está acontecendo, para que eu preste atenção e entenda, olha, talvez tenha um novo caminho por aqui. E aqui a gente pode começar a desenvolver também a nova identidade, porque é importante que a gente comece a compreender como a gente se vê, como a gente se enxerga. Se somos capazes disso, e aí a gente vai percebendo que é capaz através de cada movimento, de cada decisão que a gente toma em direção a essa mudança. Isso deve ser importante e um lembrete a esse compromisso. Tem uma pesquisa também feita com fumantes, onde fumantes que diziam, ex-fumantes que diziam que estavam tentando parar de fumar, eram muito mais, tinham muito mais recaídas, ou era muito mais provável que voltasse a fumar do que os fumantes que diziam que não fumavam mais.
Então, prestar atenção na ideia que a gente alimenta é importante. E como na prática a gente pode começar a quebrar esse padrão? Primeiro é tomando essa consciência, e a gente pode fazer registros disso, e aí ir tomando consciência e nomeando esses padrões. Eu posso nomear, eu posso identificar, então, acontecia tal coisa e eu reagia dessa maneira. Eu vou dar um nome para esse padrão, vou dar um nome para esse processo que acontece. É eu criar também mini ações dentro desse processo. Então, se eu estou nesse lugar de insuficiência ou de evitação e eu quero mudar, então eu quero começar a deixar de evitar relacionamentos. Um exemplo. Dentro desse processo que ocorre essa autossabotagem, vamos dizer assim, que eu identifico os pensamentos, as emoções que eu sinto nesse processo, eu começo a identificar, traçar mini ações para não retornar ao estado conhecido. Novas ações. Um exemplo, talvez para eu retornar a esse estado conhecido, eu viva buscando por relacionamentos que sejam já fadados ao fracasso. Porque eu sei que vai ser mais fácil se eu ir por esse caminho, eu voltar ao padrão de evitação. Talvez se eu fizer uma lista, um checklist mínimo do que eu espero de um relacionamento, e eu possa identificar isso logo no início, já fazer um filtro melhor para que eu comece a me conectar com pessoas que sejam mais alinhadas com isso, talvez isso seja uma mini ação. Então, eu pensar em mini coisas que eu posso fazer para mudar esse padrão de retornar ao que eu sempre fiz. Praticar o autodomínio sem um padrão de rigidez ou de controle rígido mesmo. Dominar a si mesmo não é controle de si mesmo. Pode ser que eu fracasse em algumas situações nesse processo de mudança. Pode ser que hora ou outra eu me veja indo por aquele caminho, mas eu compreender que estou indo por aquele caminho e ainda assim posso retornar, eu posso dar uma volta. Enfim, é ir tomando essa consciência de que eu posso dominar os meus comportamentos, mesmo que eu já esteja no meio do caminho, para retornar ao estado conhecido. Enfim, escolher a sua versão futura é ter consciência de para onde esse comportamento vai me levar. Eu tenho um compromisso com esse lugar. Um exemplo disso é que quando eu parei de sair para festas, quando eu parei de sair para festas, eu automaticamente parei de beber. Não é que eu nunca mais bebi, mas eu bebia socialmente. Quando eu ia para festas, era todos os finais de semana. E esse não era um lugar para onde eu queria me direcionar. Eu não queria viver essa vida. Se eu não queria viver essa vida, cada final de semana que eu escolhia ficar em casa, me dedicar ao meu conhecimento, estudar, que eu dedicava ao meu processo de autoconhecimento, me dedicava, tomava essas mini ações que me colocavam alinhadas à vida que eu queria viver, era um compromisso com essa versão futura. Honre esse compromisso através dessas mini ações, essas mini decisões. Você não é o padrão que repete. Hoje, o padrão que tu tem repetido pode fazer parte da tua história, de tudo que já veio acontecendo até aqui. Mas ele não define quem tu é. A partir daqui, tu pode tomar novas decisões e fazer diferente. Mais uma vez, não vai ser fácil quando o processo mais fácil, na verdade, é retornar àquele lugar. Mas vai ser imprescindível para esse compromisso e ocupar esse lugar da vida que quer viver, da vida verdadeiramente significativa. E isso vale não só para a vida, mas também para a nossa carreira, para as decisões e padrões que a gente repete na nossa carreira. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele faça sentido aí, tu possa começar, e eu te recomendo a passar para o papel, trazer essas ideias para o papel e começar a realmente registrar todo esse processo e as ações que pode adotar. Se tu gostou desse vídeo e quer construir uma vida e uma carreira mais significativas, para se orgulhar realmente do que faz e vive, eu te convido a se inscrever aqui no canal e também me acompanhar nas redes que estão aqui embaixo.